Escrituras, no texto da primeira carta de João, no capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Nós leremos os versículos de 1 a 3. 1 de João, capítulo 3, os versículos 1 a 3. Assim nos diz a santa e inerrante palavra de Deus: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, buscando iluminação do Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, nós rogamos ao Senhor que Tu sejas servido neste momento em iluminar a nossa mente, de modo que nós sejamos edificados por Ti, e de modo que o nome do Senhor seja glorificado através da pregação da Tua palavra. É o que nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Amém. A Bíblia registra que Manassés foi um rei que reinou em Judá por 55 anos, depois da divisão do reino do norte e do reino do sul. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele levantou postes ídolos, ele queimou inclusive um de seus filhos em adoração a um deus pagão. Ele derramou muito sangue inocente. E a Bíblia também registra que depois de sua morte, um novo rei se levantou, seu filho, chamado Amon. Amon andou nos mesmos caminhos de seu pai, reinou por pouco tempo, e depois da sua morte, o filho de Amon, uma criança com 8 anos de idade, foi levantado ao trono. E esse sim, fez o que era bom diante de Deus. Ele se chamava Josias, e ele andou no caminho do rei Davi, seu pai, como as escrituras dizem. Josias promoveu uma reforma religiosa em Jerusalém, destruiu os ídolos que seu avô e seu pai haviam mantido na cidade, restaurou os recursos à casa do Senhor, purificou o templo e renovou a aliança com o Senhor. As escrituras dizem em 2 Reis, no capítulo 23, versículo 25, que antes dele não houve nenhum rei semelhante a ele, que se convertesse de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, segundo a lei de Moisés. E depois dele não se levantou nenhum outro. Depois da morte de Josias, 2 filhos dele sucederam cronologicamente ao trono, mas eles fizeram aquilo que o seu avô e o seu avô fez, Manassés e Amon. Eles não andaram no caminho do seu pai, Josias. Essa história que eu acabei de contar desfaz justamente o dito popular que filho de peixe, peixinho é. Por mais que um pai ame o seu filho, por mais que um pai se dedique ao cuidado do seu filho, ele não tem as garantias de que o seu filho andará nos caminhos que ele deseja. Por mais que um pai derrame recursos, derrame tempo na educação do filho, ele não tem a certeza de que aquilo que ele está fazendo tem um objetivo certeiro. Não é assim que funciona, nós sabemos bem disso. João, esse que sabe o que é ser amado por Deus, nos mostra nesse texto que nós acabamos de ler, que podemos ter a certeza que somos amados por Deus, e ele também nos mostra quais são as implicações deste amor para a nossa vida. João nos mostra que a manifestação do amor de Deus forja aquilo que nós somos, e nos dá esperança naquilo que nós seremos. Pensando nisso, meus irmãos, quero meditar com os irmãos nesta noite, nesse exercício espiritual, sobre o seguinte tema: como o amor de Deus se manifesta. E em primeiro lugar quero destacar que o amor de Deus se manifesta naquilo que nós somos. É o que nós podemos ver dos versículos 1 até a metade do versículo de número 2. João começa com uma frase, chamando as pessoas à atenção. Ele diz: vede. Ele quer que os seus leitores observem
para o que? E se atentem àquilo que ele está falando. João já havia falado sobre o amor no capítulo de número 2, nos versículos 5 e no versículo 15, mas aqui no capítulo de número 3, ele dá uma ênfase com essa primeira palavra que nós vemos no início do versículo 1 do capítulo 3. É como a gente está contando uma história, quando a gente está contando uma história para alguém, e de repente você está olhando, a pessoa está prestando atenção em você, mas você fala assim: eu acho que eu não estou sendo tão claro como eu gostaria de ser. E aí você fala assim: presta atenção no que eu estou te falando. É o que João está fazendo aqui. Ele fala assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Ele explica como o amor de Deus Pai é a fonte do privilégio de sermos seus filhos, chamando a atenção deles justamente para essa maravilhosa verdade. Ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. O que o João está dizendo poderia ser parafraseado: o amor do Pai não é deste mundo, é algo que vai além de aquilo que nós entendemos de ser algo grande. E justamente João não está tentando quantificar o tamanho do amor de Deus. João está justamente com essas suas palavras, mostrando que o amor de Deus supera tudo aquilo que nós conhecemos de ser grande e profundo neste mundo. O que João diz é justamente o que nós podemos entender, o que Hebreus, no capítulo 13, verso 5, nos diz: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O amor do Pai não está ligado à maneira como nós nos portamos, no sentido de que nós podemos diminuir este amor de Deus. Uma vez concedido este amor, jamais perderemos. Caímos sim em desagrado paternal quando pecamos, mas o amor de Deus jamais pode ser diminuído pelos seus filhos. Os leitores então, de João, aqui os primeiros leitores, devem imaginar o tipo do amor que o Pai dá a seus filhos, e esse amor é grande, muito grande. Esse adjetivo que nós vemos aqui indica algo maior do que apenas uma quantificação desse amor. E esse adjetivo grande aparece apenas 6 vezes em todo o Novo Testamento, e em todas as vezes ele deixa implícito um sentido de espanto e geralmente de admiração. Não é sobre qualquer amor que João está se referindo. Este amor é o mesmo amor que o apóstolo se refere quando ele diz lá no seu evangelho: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este amor do qual João se refere provém de fonte inesgotável. Não é como nós usamos a palavra amor. Nós não estamos aqui falando de um sentimento ou de uma emoção avassaladora, pois há quem diga que ame até mesmo um carro, há quem diga que ame um time de futebol, ama um local, ama outra pessoa, ama um filho. Porém, em todos esses casos, o amor pode ser diminuído, o amor pode ser maculado, de acordo com as ações dessa outra coisa ou pessoa. Mas o amor que o Pai nos tem concedido descreve uma ação que foi levada à completude e cujos efeitos podem ser sentidos no tempo presente, de modo integral, de modo total. Tanto na época em que João estava escrevendo, como nos nossos dias, é o mesmo amor, é o mesmo Pai, é o mesmo cuidado, porque o amor consumado de Deus é algo que Ele já efetuou na história, é a morte e ressurreição de seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que Deus faz, meus irmãos, Ele não faz por amor a você ou a mim, Ele faz por amor à sua própria glória. Por amor à sua própria glória, Deus resgata os seus eleitos por meio de seu Filho, incluindo-nos no amor que tem por si mesmo. E por isso precisamos destacar que nós não somos o objeto final deste amor. Nós não somos. Somos incluídos no amor de Deus, para a glória do nome do próprio Deus. E é nos dada a graça de sermos chamados filhos de Deus. E é o que nós vemos na continuidade do primeiro versículo. A ponto de sermos chamados filhos de Deus, nós levamos o nome de Deus conosco. E essa oração, ela inicia com uma conjunção que foi traduzida como a ponto de.
Se você olhar aí na sua Bíblia comigo, ele está traduzida a ponto de, mas uma outra tradução possível seria para quê? E isso faz com que o uso dessa conjunção com o verbo, mostrando quem é o sujeito dessa ação, que é o próprio Deus, não deixa nenhuma dúvida que esse amor vai ocasionar alguma coisa, e o que ele vai ocasionar não é algo que se pode ter dúvida ou que vai titubear na nossa vida. Todos aqueles que Deus ama serão chamados de filhos de Deus. E essa é uma convicção que João está trazendo para essas pessoas nessa época, e também traz para nós hoje, que nós podemos ter a certeza que somos amados por Deus, porque assim Ele o fez, porque Ele mandou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. E João reitera, quando ele diz, nós somos, veja comigo, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. É bem provável, meus irmãos, que João está escrevendo para um grupo de pessoas que estavam sofrendo influência direta do que nós podemos chamar de um proto-gnosticismo, de um gnosticismo ainda que nem recebia o nome de gnosticismo, mas que estava ali surgindo através da cultura grega. E é justamente o que João deve estar se referindo, é o que ele fala no versículo de número 19 do capítulo 2, quando ele fala assim, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ideias contrárias àquilo que João já havia ensinado para essa comunidade, estava sendo ensinada agora por esses que saíram da igreja, e estavam colocando dúvidas no coração daqueles que pertenciam a essa igreja que João está se referindo. Pessoas que acreditavam que o conhecimento de Deus poderia ser encontrado através do próprio esforço. Pessoas que acreditavam que, numa influência de um dualismo platônico, de que o corpo é ruim e o bom é o espírito, então por isso eu posso viver uma vida nadando no pecado e não há problema algum. E João está falando, quem vive assim, ainda não entendeu e nem encontrou-se com o amor de Deus. E diante da presença provável desses ensinos, João os refuta, chamando de que as pessoas que isso diziam, que isso ensinavam, eram de fato os anticristos da época. E ele também afirma que quem é alvo do amor de Deus não anda nas trevas, mas sim anda na luz. Veja, meus irmãos, que honra, somos chamados de filhos de Deus, e somos agora nós somos chamados filhos de Deus, e podemos ter essa certeza. O fato de sermos chamados de seus filhos significa que levamos o seu nome. O fato de sermos seus filhos significa que não temos mais a mesma natureza, já não somos mais escravos do pecado, porque agora somos filhos de Deus. Eu sou quem sou por adoção e regeneração graciosa, e isso estimula a nossa humildade. Eu sou quem sou, um filho de Deus, isso gera segurança e certeza no nosso coração. Se a justificação nos coloca diante do justo juiz, e esse justo juiz perdoa o nosso escrito de dívida, pelo que o seu Filho fez na cruz do Calvário, a adoção nos coloca diante de um Pai amoroso, e é Cristo Jesus que nos coloca diante desse Pai amoroso. Em 2 Samuel, no capítulo 9, nos conta a história, todo este capítulo, a história de Davi e Mefibosete. Mefibosete, ao ser convocado para comparecer diante do rei Davi, estava lá em Lodebar, tentando ser esquecido, vivendo uma vida no anonimato, e de repente Davi, agora estabelecido no trono, com as tribos unificadas, sacerdote, levita, tudo funcionando perfeitamente, ele se dirige a um dos seus servos do castelo, do templo, e diz assim: há alguém ainda da família de Jonatas ou de Saul, para que eu possa fazer o bem a ele? E aí alguém diz: sim, Mefibosete, e ele está lá em Lodebar. E lá no texto há uma informação interessante, porque o homem que dá o endereço de Mefibosete, ele faz questão de dizer que Mefibosete era deficiente, seus pés haviam sofrido algo no passado, e essa história nos apresenta um fato de que Mefibosete
Se você se recordar a história, Mefibosete não foi abençoado por quem ele era. Não foi. A honra de Mefibosete não está nele próprio, mas em quem ele é filho. Davi o abençoou, porque ele havia prometido tanto a Saul quanto a Jonatas, de que não exterminaria com a linhagem deles, assim como era praxe dos imperadores da época, quando assumiam o poder, e nós podemos lembrar dessas coisas no filme, quando uma nova dinastia chega ao poder, ou toma o poder, ela extermina com toda a dinastia anterior, para que não haja nenhuma possibilidade de revolução. Se Davi foi capaz de manter a promessa que ele fez, e ser fiel à aliança estabelecida, quanto mais o filho de Davi, o verdadeiro herdeiro do trono, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz em Efésios no capítulo 1, do versículo 3 a 6, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado. Veja, meus irmãos, essa adoção não é como a adoção humana. No tempo de João, a adoção era um tanto quanto tardia. Pessoas eram adotadas para dar sequência ao nome da família, ou para receber uma herança, assim como nós podemos ver quando estudamos a história dos imperadores romanos, Tibério César, Nero, adotados. A adoção humana adiciona um nome, um sobrenome ao adotado, e por vezes as características da família nunca serão assimiladas por aquele que foi adotado. Ele sempre vai se sentir alguém diferente daquela família que o adotou. Porém, na adoção espiritual, nós somos agraciados de, a cada dia, ficarmos mais parecidos com aquele que o próprio Pai nos apresenta como nosso irmão mais velho. A cada dia, nós tomamos cada vez mais características dessa família, que nós somos introduzidos nela, e podemos chamar Deus de Pai, e podemos olhar para o nosso irmão mais velho, e imitar a Ele em todas as coisas, porque Ele é perfeito. E sabe por que nós podemos fazer isso? Porque nós somos filhos de Deus. E olhando novamente para o texto, João continua afirmando que por sermos filhos de Deus, o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Se nós não somos mais quem nós éramos, agora, mediante essa nova natureza em Cristo, mediante a manifestação graciosa do amor de Deus, nós temos o conhecimento daquilo que somos filhos de Deus. E João nos diz que é por isso, por sabermos que somos filhos de Deus, que o mundo não nos conhece. O mundo não consegue entender o nosso relacionamento com o próprio Deus, porque o próprio apóstolo João escreve as palavras de Jesus em seu evangelho, em João capítulo 17, versículo 18 e 19, quando Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Isso deve nos levar a pensar: será que nós estamos mesmo vivendo como filhos de Deus neste mundo? Ou estamos tão apaixonados pelo presente século, a ponto de vivermos semelhantemente àqueles que não são filhos de Deus, e desejarmos as mesmas coisas e o mesmo sucesso deste mundo, como aqueles que não são filhos de Deus desejam? Por vezes, meus irmãos, nós não sofremos as perseguições que olhamos para as Escrituras e olhamos também para a história da igreja, porque nós não nos posicionamos com a verdade. Já pensou nisso? Talvez lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá no seu colégio, você não sofre nenhuma oposição e nenhuma perseguição, porque talvez você não tenha demonstrado a verdade bíblica como deveria demonstrar. Você não tem se posicionado da maneira correta e fiel, como as Escrituras nos ensinam, como os filhos de Deus devem viver.
O próprio João nos diz, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo de número 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quanto mais nos dedicamos a viver como filhos de Deus, mais perto da verdadeira vida chegamos. O nosso velho homem foi morto, e quanto mais formos diligentes à santificação, mais teremos a capacidade de vivermos a morte desse velho homem na nossa vida. Quanto mais nos santificamos, mais somos tomados por essa nova natureza que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe e nos deu como uma dádiva direto do céu, direto da cruz. Quanto mais nos santificamos, mais desfrutamos da morte do velho homem e vivemos honrando aquilo que somos filhos de Deus. Na metade do verso de número 2, se você olhar aí comigo, João direciona agora a sua fala para o futuro. Ele para de falar no tempo presente e começa a apontar aquilo do futuro. Ele aponta para aquelas pessoas, nós somos filhos de Deus. Quando? Agora nós somos filhos de Deus. E de repente João começa a apontar para o futuro. Se até aqui nós vimos que o amor de Deus se manifesta naquilo que somos, daqui até o final do versículo de número 3, eu quero chamar a sua atenção para o segundo aspecto da manifestação do amor de Deus. O amor de Deus também se manifesta naquilo que nós seremos. E veja que essa manifestação daquilo que seremos está diretamente ligada à própria manifestação da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja comigo no texto bíblico. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João enfatiza que nós sabemos, João fala assim, nós sabemos, e esse verbo sabemos está num tempo, e aqui, como seminarista, os pastores já vão saber que o seminarista chega e gosta de falar de verbo, porque a gente aprende isso lá, a gente fica empolgado, né, pastor, no seminário. E olha só, aqui está num verbo que é num tempo perfeito, e não há nada semelhante à nossa língua portuguesa. Não há. O tempo perfeito na língua grega não encontra correspondência exata em nossa língua. A ideia é que essa ação ocorreu no passado e continua a existir de uma maneira real no tempo presente e de modo contínuo. Deixa eu ilustrar isso melhor. Você certamente almoçou hoje, ou se você não almoçou hoje, você almoçou ontem. Mas se você almoçou ontem, almoçou hoje, logo você não precisa almoçar amanhã? Obviamente que não, você precisa almoçar. O que você fez ontem te trouxe com saúde até hoje, mas você precisa repetir isso. Esse conhecimento que João está falando, que nós sabemos, ele foi dado de um modo sobrenatural a nós, enxertado no nosso coração. Nós sabemos, é uma atitude que o próprio Deus faz, Ele é o autor dessa ação. De alguma maneira, João está lembrando aos seus leitores que não há outro caminho para se ter a certeza de que é um filho de Deus, a não ser que o próprio Pai coloque isso no seu coração e desvende isso diante dos seus olhos. Esse saber, esse conhecer é de modo sobrenatural. Lógico que nós estudamos, nós meditamos nas Escrituras. A nossa fé é histórica, ela é verdadeira, mas é revelada pelo próprio Deus no nosso coração. João está relembrando aos seus leitores aquilo que eles criam, que a manifestação de Jesus é um fato real. Isso indica realidade na nossa vida. A adoção faz você desejar ser um filho, ser escravo de Deus. E eu pergunto a você, olhar para esse texto, para essas verdades que João está dizendo, pensar na ideia da adoção e do que Deus fez por você, promove no seu coração um desejo contínuo de ser um escravo de Deus, de ser um servo de Deus para todo sempre. O que lhe foi revelado produz no seu coração o desejo de estar com o seu Salvador? Porque se você deixou de ser escravo de Satanás e agora é um filho de Deus, é assim que você deve viver, desejoso de servir ao seu Salvador. Deixa eu ilustrar isso para vocês também. No século XIX, um inglês muito rico,
que havia participado da corrida do ouro na Califórnia e fez muito mais dinheiro. No seu caminho de volta para a Inglaterra, ele teve que passar numa cidade de Nova Orleans. E lá, chegando, a sua comitiva ainda ia esperar um tempo ali até seguir viagem, e então ele fez o que todo turista fazia naquela época. Ele foi até um mercado de escravos. E quando ele adentrou o mercado de escravos, havia uma bela escrava em cima de um palco. E 2 homens disputavam, num leilão, a vida dessa escrava. E a cada lance e a cada vitória, eles anunciavam o que planejavam fazer com aquela mulher naquela noite, se assim ganhassem o leilão. Aquele homem era um cristão e ele ficou enfurecido com aquela atitude. E ao caminhar mais para aquele palco, ele levantou a mão e disse: não importa o lance, eu cubro. E aí o leiloeiro olhou para ele enfiou a mão no outro bolso e tirou uma grande quantia de dinheiro e mostrou que de fato ele tinha dinheiro para fazer aquilo. O leiloeiro então bateu o martelo e falou: vendido. Ele foi lá, negociou, comprou a mulher. E quando ele pegou ela pela mão e desceu ela do palco, a primeira coisa que ela fez foi cuspir na cara daquele homem. Aquele homem limpou o cuspe do rosto, pegou ela pela mão, atravessou a rua, entrou num escritório e depois de alguns minutos conversando com um homem sentado atrás de uma mesa, ele pegou um papel e estendeu para aquela mulher: toma, é seu. Aquela mulher mais uma vez cuspiu no rosto daquele homem. E ele falou assim: eu não entendo. Toma, é seu, é a sua liberdade, aqui está a sua carta de alforria. E aquela mulher então caiu diante dos seus pés, dos pés daquele homem que havia comprado, e disse: eu não acredito, você pagou toda aquela quantia por mim, uma escrava, para me libertar? E aquele homem disse: sim. E ela, com lágrima nos olhos, se dirigiu àquele homem e disse o seguinte: eu só te peço uma coisa, que eu possa ser a sua serva para o resto da minha vida. Isso é o que o Senhor Jesus faz conosco. Nós que cuspimos inúmeras vezes no rosto do Senhor, Ele nos deu a nossa carta de alforria. E quando nós de fato entendemos aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nós não podemos ter nenhum outro desejo no nosso coração, a não ser servir a esse bondoso Senhor para todo sempre. É isso que acontece na adoção, é o que Jesus faz, Ele nos compra. Ter uma mente celestial, meus irmãos, torna-nos aptos a viver neste mundo como verdadeiros filhos de Deus. Quem vive bem neste mundo são aqueles que pensam no outro mundo, aqueles que se santificam porque o Pai é santo. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses no capítulo 3, deixe marcado 1 João 3, vamos lá para Colossenses no capítulo 3, versículos de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Meus irmãos, a cultura do nosso tempo está impregnada de práticas que prolongam cada vez mais a vida. Basta ver o acúmulo de clínicas de estética que nós temos no nosso tempo. As pessoas, quando são jovens, querem parecer mais velhas, e quando são mais velhas, querem parecer mais jovens, e cada vez mais jovens. Os cosméticos, novos procedimentos estéticos, todo esse efeito na gravidade, serve de uma coisa: para nos lembrar que o nosso tempo aqui está passando, o nosso lugar não é aqui. Pensar no outro mundo é ser aperfeiçoado no amor de Deus. Veja comigo no verso de número 3: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. O reverendo Estênio Machos, um grande poeta, tem uma música que eu acho ela lindíssima. O nome da música é O Sonho. Ele diz assim: sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito o porquê, mas me vi frente a um alto e belo portão com uma placa escrito céu. Bati com um certo receio, um anjo saiu para atender, eu disse: eu quero entrar, porque aí é o meu lugar. O anjo olhou curioso: eu não acho o seu nome nos nossos registros.
E ele fala assim: olhe num livro escrito antes que houvesse mundo. E quando o anjo olha, ele fala assim: assim que você viveu e quer entrar aqui? E aí ele fala assim: olhe no final, está escrito perdoado com tinta vermelha. E aí o poeta diz: ao som dessas belas palavras, aquele portão se abriu, e eu entrava cantando um hino. Que pena que o sonho acabou, mas me lembro de uma coisa, que eu entrava dizendo: primeiro eu quero ver o meu Salvador. Meu irmão, você tem vivido sonhando em ver o seu Salvador? Ou você tem orado a Deus que, Senhor, me dá mais um pouco de tempo? Veja, eu não estou querendo dizer com isso que você tem que desejar a morte, não é isso, nós gostamos de viver, mas pense, porque talvez você quer ir para o céu, mas você não quer morrer, e nós precisamos desejar ver o nosso Salvador. Se esse não é o desejo do seu coração, reflita bem, porque há algo de errado. E João nos traz a implicação de que aqueles que vivem com o desejo de ver o seu Salvador, se purificam assim como o seu Senhor é puro. O seu Senhor é puro. Veja então, meus irmãos, que João nos dá 2 apontamentos de como o amor de Deus se manifesta. Em primeiro lugar, o amor de Deus se manifesta naquilo que somos, nós somos filhos de Deus. E em segundo lugar, o amor de Deus se manifesta, trazendo a nós a esperança daquilo que nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Não que nós seremos semideuses, mas que nós seremos puros e perfeitos, assim como nosso Senhor Jesus, o Deus homem encarnado, é. Não haverá possibilidade de pecado. Concluindo, meus irmãos, vimos como João destaca a importância do amor de Deus, e como ele se manifesta naquilo que somos e naquilo que seremos, quando nosso Senhor Jesus voltar para levar a sua igreja. Quando pensamos na adoção humana, percebemos que ela ocorre quando há poucos filhos, ou às vezes nenhum. Porém, a adoção divina não provém de carência alguma, mas sim de abundância de amor, de abundância de bondade. Recebemos o espírito de adoção e é baseado nele que todos nós podemos clamar: Abba, Pai. Se a adoção humana não nos dá a garantia de que o filho adotado criará características pertinentes daquela família, como vimos na história de Manassés, de Amon e de Josias, a adoção espiritual transforma-nos além do que imaginamos. A adoção celestial faz-nos ser santos, assim como nosso Pai é santo, assim como o nosso irmão mais velho é santo, e assim como o Espírito é santo. Se eu pudesse conversar com seu pai por 10 minutos, eu sei que muitos aqui, os pais não estão mais presentes nessa terra, e isso é impossível, mas imagine que eu pudesse conversar com seu pai por 10 minutos, quanto de você eu poderia ver nele, ou quanto dele eu poderia ver em você? Porque nós carregamos características dos pais, mas às vezes as características não passam de somente semelhança física, mas se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, se você foi adotado pelo Pai, ao conversar com você, eu posso ver muito do seu Pai, daquilo que Ele te ensinou e me ensina por sua palavra. Querido cristão que está aqui hoje, creia que o melhor ainda está por vir, não no sentido de prosperidade, como muitos aí dizem, o melhor ainda está por vir, porque o que João nos ensina é uma verdade, nós seremos puros como Ele é. Hoje ainda nós vemos de modo nublado, mas é certo que chegará o dia em que veremos nosso Salvador face a face. Louvado seja Deus que nos deu o poder de sermos feitos filhos dele, e mediante isso podemos ouvir as doces palavras que encontramos em Jeremias 31:3, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Que Deus nos abençoe.